Olá! Hoje eu quero explicar sobre como explicar para os pacientes que os bochechos antissépticos não substituem a escovação. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, que fala dessa periodontia de todos os dias, que nos envolve a todos, não importa a especialidade que a gente execute, todos os dias nós temos necessidade de conhecimento periodontal para aplicar e para conseguir melhores resultados para os nossos pacientes. Falando sobre bochecho antisséptico, eu quero explicar primeiro o conceito de biofilme, para que fique bem claro que o motivo de uso ou não uso de antisséptico está fortemente embasado neste conceito. Hoje, tecnicamente, não se chama mais de placa bacteriana, mas de biofilme dental. A placa bacteriana foi o nome que deram na época porque descobriram que era uma coisa cheia de bactéria e que nos cortes histológicos tradicionais a gente via lá um empilhado de bactérias e aquilo ali se chamou de placa bacteriana. Acontece que eles começaram a descobrir o entendimento dos biofilmes e os biofilmes começaram a ser estudados a partir do estudo do desempenho dos cascos de navio e que havia uma coisa que atrapalhava esse desempenho, que era uma coisa aderida na superfície dos cascos deste navio e que isso eles chamaram então de biofilme porque era uma camada viva de micróbios. E depois eles começaram a estudar mais sobre biofilmes e descobriram que biofilme existe em toda a superfície dura, imersa e meio líquido. Então tem em casco de navio, tem em linhas d'água, em canos de água que vão levar alimentos como por exemplo para animais de criação e vai ter biofilme e esses biofilmes podem abrigar micro-organismos patogênicos ou maléficos. A gente tem biofilme dental, a gente tem biofilme no lodo da cozinha, no lodo da pia, no vaso sanitário. Então, onde a gente tiver uma superfície úmida, cheia de uma massinha, a gente vai ter biofilme. Até entenderem que biofilme é uma estrutura altamente complexa. Porque se a gente parar do ponto de vista das bactérias, que são seres vivos, e tendo esse olhar de que eles também têm direito à vida, eles só querem sobreviver. E pensa bem se é fácil bactéria viver dentro da boca. Boca é um lugar que tem saliva, é quentinho, tem nutriente de tempo em tempo, é tudo de bom. Acontece que muitas vezes é difícil sobreviver ali dentro porque tem o efeito flush assim, descarga, que você deglute saliva e se as bactérias estiverem naquela saliva, muito rapidamente elas caem no pH super ácido do ácido clorídrico do estômago e elas morrem. Elas só querem sobreviver. Então, como mecanismo de sobrevivência, elas descobriram uma forma que é produzir uma camada de matriz de exopolissacarídeos, porque assim elas conseguem se aderir na superfície dura do esmalte dos dentes ou das próteses e assim pode vir saliva, pode vir deglutição, pode passar língua, que elas não vão se deslocar, elas estão ali guardadinhas. E mais, nessa matriz de polissacarídeos, eles são semipermeáveis, trazer nutrientes através das correntes salivares e também levando os metabólitos embora. Então, tudo isso, eles estão paradinhos, protegidinhos e ali vão chegar nutrientes e vão levar as coisas que não precisam embora. A outra coisa que acontece nos biofilmes é que eles estão perfeitamente protegidos nessa matriz e essa matriz de exopolissacarídeos é resistente à entrada de antissépticos e antimicrobianos, de forma que eles ficam bem protegidos. E mais, e também dentro dessa matriz eles acabam tendo um ambiente anaeróbio que é perfeito para o crescimento de bactérias anaeróbias gram-negativas. Agora, pensando na cavidade bucal, essas bactérias anaeróbias gram-negativas são os periodontopatógenos. Pensando em halitose, os que produzem compostos sulfurados voláteis causadores desse cheiro ruim são as bactérias gram-negativas proteolíticas que fazem o metabolismo de aminas. Traduzindo para a nossa vida, para a gente conseguir explicar isso para o paciente, pensa assim, numa fossa, não precisa nem ser aquela fossona, mas assim, num ralo, quando a gente abre o ralo, abre a fossa, vem aquele odor. E se você olhar, o ralo está sempre úmido, a gente tem o lodo, aquilo é o biofilme. Então, literalmente, o que a gente tem na cavidade bucal é um biofilme que é muito semelhante com uma fossa.
Todos os biofilmes têm aproximadamente a mesma estrutura, o que difere é o tipo de bactéria que tem ali, obviamente por conta do ambiente que ela acaba vivendo. Então é por isso que a gente acaba tendo cheiro ruim, porque dentro da fossa a gente tem um ambiente anaeróbio e as bactérias fazem um metabolismo anaeróbio. Para metabolismo anaeróbio, eles pegam uma proteína, um aminoácido e tiram energia, mas o resto do metabolismo é um outro aminoácido. Acontece que o resto do metabolismo, o resultado dessa produção de energia que as bactérias usam para sobreviver, tem um cheirinho ruim. Esses são os compostos sulfurados voláteis. É por isso que fossa tem cheirinho ruim e é por isso que bolsa periodontal tem um cheirinho ruim, é por isso que paciente com doença periodontal tem halitose e é por isso que algumas pessoas têm halitose com ou sem doença periodontal. Porque tem biofilme, nesse biofilme as bactérias estão escondidas e essas bactérias têm um metabolismo anaeróbio de quebra de proteínas e aminoácidos e por isso que acaba dando esse cheirinho. Aí, para a gente conseguir explicar melhor tudo isso, a gente faz uma analogia didática e fala assim: olha, paciente, pensa num vaso sanitário. O vaso sanitário, de tempo em tempo, você precisa pegar uma escovinha e esfregar, aplicar um produto e higienizar. Se você não esfregar, vai começar a crescer e aquilo ali vai ser um lodo. E aquele lodo do vaso sanitário precisa ser limpo periodicamente, senão ele vai ficar fedido, vai ficar mal cheiroso. A mesma coisa acontece, pensa no lodo da pia da cozinha. Aquilo ali, se de tempo em tempo você também não passar uma buchinha e fizer uma higienização, não vai limpar. Agora, imagina, você vai conseguir limpar o vaso sanitário só aplicando algum produto? Imagina que você vai lá no supermercado e escolhe o produto mais moderno que existe, a melhor propaganda do produto, o produto mais cheiroso, mais potente. Só de aplicar o produto, ele vai limpar o vaso sanitário? Só de aplicar o produto, ele vai conseguir limpar a pia da cozinha? Não vai. E assim é a mesma coisa sobre os dentes. Os dentes, eles estão molhados, eles são biofilmes igual a pia da cozinha, igual ao vaso sanitário. Não existe como fazer uma limpeza sem que a gente faça uma esfregação. E aí a gente também faz o seguinte: e se a gente aplica um produto, ele até fica melhorzinho, até fica com um cheirinho melhor, é a mesma coisa na cavidade bucal. Se a gente faz um bochecho, de repente a gente escolhe um bochecho mais moderno, a gente escolhe um bochecho melhor, ele até vai dar uma melhoradinha, vai dar até uma sensação de boca melhor e com isso vai acabar mascarando o biofilme dental, que é a mesma coisa do que para passar produto sem esfregar. E também sobre essa coisa do cheiro bom, é muito comum que o paciente, às vezes ele atenda público e às vezes a pessoa tem um potinho de bala de menta ou para disfarçar o odor do cigarro ou porque a pessoa simplesmente fala assim: olha, eu atendo o público o dia todo e eu quero ter um hálito fresco, um hálito de menta, e ele fica o dia inteiro chupando aquelas balinhas. O que acontece? Você explica para o paciente: paciente, você está dando comidinha para suas bactérias o dia inteiro, aquela massinha que fica colada ao redor dos seus dentes, passa a língua para você sentir se tem essa massinha ao redor dos dentes. É o biofilme dental, é a capinha de bactéria cheia de cola que cola na superfície do dente, que tá louca para ter nutriente. Aí toda vez que você chupa uma bala, você vai ter muito temporariamente esse gosto e esse hálito mentolado, mas uma vez que acontece a salivação, tudo vai embora e acaba ficando o quê? Começa a ficar o cheirinho das bactérias. Então é o tiro que sai pela culatra por duas coisas: o seu hálito não fica bom, pior, ele fica mais fermentado, um odor fermentativo, e mais, você tem um grande risco de ter cárie, porque você está dando comida de açúcar, que é a preferida das bactérias cariogênicas fermentadoras, que vão produzir os ácidos que vão desmineralizar o dente e poder causar uma cavidade chamada cárie. Então, é por isso que a gente tem que explicar dentro do possível o conceito de biofilmes para que os pacientes entendam o que eles precisam fazer para acabar melhorando essa saúde bucal. Para isso, a única coisa que a gente precisa fazer é fazer uma esfregação mesmo, tem que escovar os dentes. E se você
fizer um bochecho, então você vai lá e escolhe o melhor bochecho, sem esfregar, é a mesma coisa que passar o produto no vaso sanitário sem esfregar. Então precisa de esfregação. E aqui eu quero também abrir um parênteses para a gente conseguir desmistificar uma coisa que o paciente sempre entende, que ele tem uma doença e, né, para essa doença existe um remédio. Ele vai para o médico vai medicar, ele vai ter um remédio e ele está curado. Se a gente está falando que ele tem uma infecção, que ele tem uma bactéria, ele está louco para achar uma solução para aquilo. E isso é tão arraigado, é tão entendido, que esses dias eu tive um paciente diferenciado. Ele é farmacêutico bioquímico, dono de uma grande rede de farmácias, de laboratórios de análises clínicas. E ele veio para ter um papo sério comigo, para dizer assim, ó, doutora, faz tempo que eu tô com essa doença aqui na minha boca e eu queria saber se não descobriram um remédio novo para acabar com essa bactéria que eu tenho na boca. Enfim, fica com essa ideia que existe uma bactéria. Para começar, não é uma bactéria, então a gente não pode falar que tem essa uma bactéria, porque o paciente fica querendo saber qual é a bactéria. Ele vai talvez pensar em fazer cultivo, fazer cultura microbiana para saber qual antibiótico vai matar. Enfim, as doenças bucais, a cárie dentária, a doença gengival, a doença periodontal são doenças relacionadas por um desequilíbrio microbiano. Ela não é por uma doença específica que não existe no corpo. Como, por exemplo, se você tem tuberculose, é porque você entrou em contato com Mycobacterium tuberculosis, você é um indivíduo suscetível, estava imunossuprimido, ou estava suscetível naquele momento, desenvolveu a doença por conta de uma bactéria que não existia no seu corpo. Aí você vai tomar um antimicrobiano específico para aquela doença e uma vez que ele tenha ido embora, morreu, acabou. Doença cárie, doença gengival ou periodontal, ela tem uma diferença, que essas bactérias existem no nosso corpo. Essas bactérias são saúde na nossa vida. Esse é o olhar diferente que eu quero trazer para vocês. Todo mundo tem uma pequena quantidade de periodontopatógenos. Todo mundo tem uma pequena quantidade das bactérias mais acidogênicas. Isso faz parte da microbiota normal. E abrindo um parênteses, não é mais flora normal que a gente fala. A gente vai falar sobre a microbiota normal. Esta microbiota, ela existe na boca. Ela, inclusive, ela é protetora. Imagina pensar que bactéria é protetora. É protetora, sim. E aqui eu quero tirar da cabeça aquela ideia de imaginar que as bactérias vão sempre causar dano, sempre causar problema, e que não é nada disso, porque as bactérias, elas existem no corpo, elas estão em todo lugar, não só as bactérias, mas todos os micro-organismos, e nós temos como doença bucal uma doença do desequilíbrio, e esse desequilíbrio é quando a gente começa a ter o super crescimento de algumas bactérias e um menor crescimento de outras bactérias, mas que elas existem. Por isso, não existe um remédio. O que a gente precisa fazer é aprender a controlar tudo isso daqui. Para controlar, o que a gente precisa? De medidas de higiene. Medida de higiene é uma coisa que a gente vai fazer genericamente, sem o objetivo de conseguir proteger sobre uma coisa, mas a gente toma banho todos os dias porque é saudável, a gente escova os dentes todos os dias porque é saudável, porque está relacionado à saúde. Da mesma forma com que a gente limpa a casa todos os dias, a gente limpa o lodo da pia, a gente limpa o vaso sanitário por uma questão de higiene. E o que vai acontecer, o que geralmente pode acontecer quando a gente deixa uma casa suja, muito suja, a gente começa a ter a proliferação de fungos e a gente pode ter pulgas e a gente pode ter sarna quando a gente tem um ambiente muito sujo. Agora vai dizer assim, então, doutora, não tem um remédio para a gente aplicar porque agora tenho sarna e pulga na minha casa. Tem, aí vai lá e aplica um veneno. Esse veneno seria o bochecho de clorexidina, que é super eficiente. A gente vai conseguir matar boa parte desses bichos que estão na casa? Vamos, vai diminuir. Vai diminuir até os fungos da parede, porque a clorexidina tem um efeito antifúngico também. Mas a casa continua suja. E é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer quando a gente entende que o bochecho vai fazer um efeito muito eficiente
Quando a gente precisa dos dois. A gente precisa combater uma coisa chamada biofilme, que ela precisa ser removida com a fricção mecânica. E se a gente faz a fricção mecânica com um produto melhor, o que a gente vai ter? A gente vai ter um resultado melhor, talvez a gente vai ter uma remoção mais fácil, talvez a gente vai ter um odor melhor. Esse é o papel do bochecho. Esse é o papel das pastas que tem algum princípio ativo. Ele vai facilitar, assim como você pode limpar a casa com um produto bem baratinho, que também vai limpar, e você pode limpar a sua casa com um produto melhorzinho. E essa é a diferença. Isso funciona? Funciona porque existem ativos mais interessantes, tanto para a limpeza da casa quanto para a limpeza para a boca. Mas mesmo que você faça a melhor limpeza do mundo, com os melhores produtos que você conseguir encontrar, isso impede que a sua casa suje de novo? Isso impede que vai formar o lodo em cima da pia de novo? Isso impede que vai formar lodo dentro do vaso sanitário? Não impede. E esta é a mesma analogia que a gente vai dizer que nada impede que forme placa bacteriana. Porque os pacientes começam a falar assim, nossa, agora eu não vou nem comer. Mesmo que você não coma, as bactérias vão querer sobreviver e elas vão mudar o metabolismo de carboidrato para os metabolismos proteicos. E eles vão começar a comer as proteíninhas das células descamadas, das proteínas salivares, porque elas vão sobreviver, porque tem ambiente e porque elas estão presentes ali aderidas no biofilme. Então, tudo vai crescer. Como a gente fazer uma excelente limpeza não impede que suje de novo, por uma medida de higiene, a gente limpa a casa e a gente limpa a boca. E da mesma forma que a gente começa a trabalhar com essas analogias, eu tenho mais uma analogia para a gente falar sobre doença periodontal e a halitose. Então vamos imaginar que você não esteja com muita vontade de fazer uma limpeza muito boa e você dá uma limpadinha assim no banheiro, esse banheiro tem um fedor, tá com um cheirinho ruim, mas você limpa mais ou menos, passa bastante produto, mas não limpou todos os cantinhos. O que vai acontecer é que os cantinhos que abrigam o resto da sujeira, que é o biofilme dental, ele vai continuar cheirando. Então, é a situação onde eu escovo, ou onde você limpa, só nas partes fáceis, mas os cantinhos continuam sujos. E ali não resolve nem a doença periodontal, nem a halitose, nem o seu banheiro sujo, e aquela sementinha de micróbio que você largou vai crescer de novo. Tudo vai crescer de novo, mas vai crescer mais rápido porque você largou um pouquinho. Aí o que você faz? Aí você pode chamar uma pessoa mais entendida disso, um profissional, uma faxineirona. Aí me chama, eu sou dentista, eu sou a faxineira dos dentes. Os pacientes morrem de rir quando ouvem isso. Eu sei limpar todos os cantinhos. Eu limpo uma boca como ninguém. Eu limpo melhor do que você, paciente, porque o meu papel como profissional é conseguir limpar todos os cantinhos. E aqui eu volto a falar sobre o evidenciador de placa. Como é que você vai ter certeza que você removeu todo o biofilme de todos os cantinhos se a sua função é conseguir eliminar todos os nichos que poderiam ter bactérias, poderia ter biofilme dental e você não está removendo? E isso é menos verdadeiro para a doença cárie, onde uma deplacagem sem tanto cuidado, mas pelo menos removendo boa parte é suficiente, mas não é verdade para a doença periodontal ou halitose, porque para a doença periodontal ou halitose, como eles escondem em regiões anaeróbias, as regiões anaeróbias são sempre as regiões difíceis de se encontrar. São os sulcos gengivais, são as bolsas periodontais, são as irregularidades entre as restaurações, são os degrauzinhos ou os micro degrauzinhos que tem nas restaurações, são as pequenas concrescências ou os pedacinhos pequenininhos de tártaro que ficam grudados sobre o dente, e tudo aquilo ali deixa áspero. Como é que vai fazer para conseguir deixar tudo aquilo ali livre das sementinhas das bactérias? Então precisa passar o evidenciador de placa, senão a gente não consegue fazer uma perfeita limpeza. E esse é o papel do dentista quando a gente vai trabalhar para a doença periodontal ou halitose. E tem mais uma característica que a gente tem que entender, que é que essas bactérias, elas têm um crescimento lento, elas se escondem em muitos dos cantinhos, mas elas têm a característica de que elas são resilientes. E a resiliência faz com que elas
cresçam de novo. E no que elas cresçam de novo, elas crescem com uma característica muito semelhante ao que era anteriormente, por todas as características microbianas e imunológicas, pela sua capacidade de defesa que resulta mais ou menos naquele tipo de bactéria que a gente tem na boca. Mas com uma desorganização frequente, que, traduzindo, com manutenções preventivas ou profilaxias preventivas, a gente consegue reverter esse padrão de bactéria que causa doença para uma microbiota relacionada à saúde. E aqui está a outra fundamentação para fazer um controle periódico preventivo. A gente não pode ficar pensando em fazer chamada para limpeza porque deu 6 meses. Deu 6 meses por quê? Porque deu 6 meses, porque tem que voltar. Por quê? Porque sim, porque é bom. Porque se não voltar, fica ruim. Então tem que voltar, tá? Então volta, tá? Ó, não vai voltar? Aí você enche o saco e não tem uma justificativa clara. Aqui está explicado. A gente precisa rechamar, porque a gente precisa controlar esse microambiente, a gente precisa modificar esse biofilme que tende a ter bactérias causadoras do mal. E aqui está justificado como é que a gente consegue tirar um paciente de um risco de cárie, como é que a gente consegue tirar um paciente de um risco de doença periodontal e de halitose. E eu quero falar uma última coisa, porque a gente não pode ficar entendendo que bactéria é ruim, que a gente tem que esterilizar, que a gente tem que fazer bochecho, que a gente tem que fazer um monte de coisa. Porque já se descobriram que as bactérias são boas, que tem bactéria do bem, que tem bactéria boa. E essas bactérias são os probióticos. E a indústria já está tão esperta em saber isso, de que já há muito tempo, existe um probiótico muito antigo que é o Yakult, que o Yakult tem lactobacilos vivos, e tem mesmo, porque nas nossas práticas de microbiologia, o que a gente mais gostava de fazer é colocar uma gotinha de Yakult, olhar no microscópio e elas estão lá, vivas, lindas, nadando, felizes. E os lactobacilos são probióticos. Ai, professora, mas lactobacilo não está envolvido na doença cárie? Sim, está envolvido na doença cárie, desde que você tenha um ambiente próprio para o desenvolvimento de cárie. Que daí você tem que ter um biofilme com bactérias predominantemente relacionadas a cárie, que fazem um metabolismo de ácido. Você tem que ter bastante entrada de comidinha, que é o substrato, tem que comer bastante açúcar, farináceos refinados para você dar comidinha para essas bactérias, não escovar os dentes. Então, unindo tudo isso, bactéria, tempo, consumo de açúcar, você tem um desequilíbrio bacteriano, que é a disbiose, e aí os lactobacilos estão relacionados com a doença cárie. Mas daí para falar que porque você tomou um Yakult, você vai ter doença cárie, aí é muito. E da mesma forma, essas bactérias já foram entendidas como importantes para a saúde intestinal. Então tem o Yakult, tem o Actimel, tem o Activia e tem os probióticos naturais, como os alimentos fermentados naturais, como o kefir, como o miso, como o kimchi da culinária chinesa, como muitos outros alimentos, como o chucrute da culinária alemã, como muitos alimentos fermentados que a humanidade tem. Esses alimentos fermentados têm muitos nutrientes, principalmente a vitamina K2, que é muito importante na modulação do cálcio no lugar certo do corpo, enfim, além dessas bactérias do bem. Então, eu também trago uma reflexão de que se a gente está falando em limpeza, em higiene, que é promoção de saúde, é mais importante a esfregação ou o produto que a gente usa? Será que é tão importante a gente pensar tanto num produto tão forte, tão melhor, que talvez possa também matar as bactérias boas? Então, o produto é secundário, mas ele é bom, ele é motivador, ele é agradável, pode usar. A notícia boa é que as bactérias, principalmente as anaeróbias gram-negativas, muito relacionadas com a doença periodontal e a doença cárie,
elas têm um metabolismo lento, têm um crescimento demorado e desde os estudos de Ley, em 1965, eles já sabem que isso demora em torno de 3 semanas para chegar no auge do biofilme periodontopatogênico maduro. Maduro porque uma depende da outra, depende da outra, depende da outra, para conseguir formar uma massa de bactérias capaz de realmente causar um problema e com isso causar doença. Como a gente vai estar sempre desequilibrando esse biofilme, a gente vai estar sempre as bactérias rápidas de crescimento rápido, que são as bactérias da microbiota normal. E mais, as bactérias da microbiota normal, principalmente da microbiota intestinal, estão altamente relacionadas com uma boa resposta imune. E hoje já tem probiótico para tomar, tem sachêzinho e a explicação disso é que o intestino é um grande aprendedor da resposta de defesa. Porque se você consome probióticos, e não precisa ser só o comprado, porque você pode se consumir bastante pré-bióticos, porque os pré-bióticos são a comidinha principal das bactérias boas do intestino. E esses pré-bióticos são uma alimentação muito rica em vegetais, fibras, verduras, que fazem com que essas bactérias se alimentem disso daqui e tudo começa a crescer com uma boa microbiota normal. E por outro lado, se você tem uma alimentação ruim, cheia de produto industrializado, todo industrializado vai ter um pequeno conservantinho, sempre um corantinho, você vai ter sempre menos fibra, menos nutriente, então você vai ter uma alimentação pobre para as suas bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais, elas vão ter menos bactéria do bem que vão aprender a fazer a resposta imune. Aprender a fazer a resposta imune de que jeito? Porque no intestino, e o intestino é uma área muito grande de mucosa, dá quase uma quadra de tênis. Esse intestino, ele tem algumas células chamadas células M. Essas células são mais ou menos alguns fiscais de resposta imune e eles tiram uma amostra do que tem de dentro do lúmen do intestino para dentro do sistema linfóide e ali eles começam a fabricar uma resposta imune contra uma pequena amostra daquilo que tem. Quando a gente tem uma microbiota variada, eles estimulam a fazer uma resposta imune variada a um grande tipo de bactérias boas. Os lactobacilos são usados como probióticos e estou falando que não é só o comprado que é bom, mas ter uma alimentação diversificada vai ensinar essas bactérias de defesa e essas células de defesa vão viajar toda a circulação sanguínea do corpo humano em forma de células T de memória, em células B de memória e as B que são as que produzem anticorpos e esses anticorpos também vão para a cavidade bucal, sendo liberadas na forma de IgA secretora, que são os anticorpos salivares. E resumo da ópera, as bactérias do bem ensinam o intestino a fazer uma resposta imune boa, que faz uma resposta imune por todo o corpo e essa resposta imune faz a gente produzir anticorpos salivares e a vida das bactérias fica difícil, porque esses anticorpos vão impedir o crescimento das bactérias potencialmente causadoras de doença. E as bactérias do bem, eles vão acabar sobrevivendo e crescendo. Isso é um mecanismo também não muito claro, mas o que já se tem clareza é que muitas bactérias do bem são responsáveis por uma resposta boa de defesa para o organismo. Então aqui, através desse vídeo de hoje, que eu comecei falando sobre a importância dos biofilmes, comecei falando sobre a importância de higiene e terminei falando sobre a importância de uma boa defesa intestinal pelas bactérias boas e pela alimentação rica e variada, que também coincide com a alimentação que a gente precisa para não ter doença cárie, para a gente produzir anticorpos. Se a gente tem um conjunto de explicações com tudo isso, a gente quer motivar o paciente, a gente quer valorizar o nosso papel de profissionais de saúde na promoção de saúde, na orientação de hábitos saudáveis de uma forma bem fundamentada para que você, profissional, consiga explicar para o paciente esses melhores conceitos.
Se você gostou desse vídeo, marca com um joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus colegas, seus amigos dentistas e deixa aqui sua dúvida, seu comentário, o que você gostaria que eu falasse num próximo vídeo, que dentro de todo o possível a gente vai te responder. Muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.